já tinha anunciado, é o item 51, recurso especial 1.671.819 de Goiás. A sustentação oral pela doutora Helen Caroline Rodrigues, falando pela parte recorrente e também pela parte agravante. Doutora Helen, está nos ouvindo bem? Sim. Eu indago se Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório. Então, nos termos regimentais, Vossa Excelência tem até 15 minutos para a sua sustentação. Além da primeira turma, saúdo a todos na pessoa do presidente, excelentíssimo senhor ministro Gurgel de Faria, aos quais me dirijo com grata satisfação em merecer o vosso precioso tempo. Ilustre representante do Ministério Público Federal, nobre serventuária da Justiça, doutora Bárbara, e demais colegas que nos acompanham aí pelo canal do YouTube. Bom, trata-se de uma ação por ato de improbidade administrativa que foi ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Goiás contra o então prefeito, senhor Luiz Eduardo, e a empresa Evolu e o seu então sócio, o senhor Valmir. Em 2009, foi aberto um procedimento licitatório para a contratação de empresa especializada em varrição, em coleta de lixo, pintura de meio-fio e etc. Até então, esses serviços eles eram prestados diretamente pelo município, né, e através dos seus funcionários concursados, eram cerca de 60 funcionários, e não eram prestados de forma satisfatória, até pelo número reduzido de funcionários, não se conseguia, por exemplo, fazer a varrição no município todo, limitando-se apenas ao centro. E os serviços de limpeza, serviço essencial, inclusive intimamente ligado à saúde pública, o prefeito, então, resolveu terceirizar esses serviços e a empresa Evolu participou, obviamente, apenas da parte externa, né, da licitação, e foi a vencedora com a menor proposta, e desde que começou a prestar os serviços, já mais do que dobrou a quantidade de funcionários, que antes era 60, e daí passou em médias para 130 funcionários, e aumentou-se também a quantidade de veículos, enfim, aumentou-se a qualidade do serviço que antigamente era prestado. Não há nos autos nenhuma controvérsia quanto a isso, né? É incontroverso que os serviços foram efetivamente prestados e que foram prestados de forma satisfatória. O grande problema é que no município de Pires do Rio há uma lei orgânica que impede a terceirização do serviço de coleta de lixo, apenas desta parte do objeto. E aí, então, ao terceirizar, o município acabou cometendo uma ilegalidade. E aí eu já faço aqui um destaque que ilegalidade é uma coisa e improbidade é outra coisa, são conceitos intercambiáveis. E aí o Ministério Público agiu bem quando ajuizou uma ação anulatória do contrato, até porque identificada a ilegalidade, não havia outra conduta a não ser ajuizar a ação anulatória, mas a empresa que de boa fé prestou os serviços, ela até tinha que receber por esses serviços para que não houvesse o enriquecimento ilícito por parte do município, e até aí estava tudo certo. Mas não agiu tão bem o Ministério Público ao ajuizar a presente ação de improbidade, sob o argumento de que, além da ilegalidade, houve também improbidade. Nas palavras do promotor, na inicial, a empresa Evolu, que era uma empresa de fachada, agiu em conluio com o prefeito, com o intuito de causar dano ao erário e enriquecer ilicitamente. Esses eram os fatos, e o Ministério Público pedia a condenação dos réus com base no artigo 9º e 11º da Lei de Improbidade, o que foi acatado pelo juiz de primeira instância, e eu peço vênia para ler trechos da respeitável sentença. Aspas, presume-se que a atividade da empresa contratada era mera fachada para o desvio do dinheiro público, irrefutável de que os réus agiram dolosamente. Evidente que os requeridos agiram em conluio para lesar o erário, circunstância que traduz enriquecimento ilícito. Fecha aspas. Estes são trechos da sentença que acolheu os argumentos do Ministério Público e condenou os réus com base no artigo 9º e 11º da Lei de Improbidade Administrativa.
foram interpostos os recursos de apelação e até então, excelências, os réus eles estavam se defendendo destes fatos, da tipificação do artigo 9º, de que não houve conluio, de que não houve dolo, de que não houve enriquecimento ilícito. E qual não foi nossa surpresa quando então sobreveio o venerando acórdão aqui guerreado, que dizia, aspas, inexiste comprovação de dolo ou culpa nas condutas dos recorrentes, tampouco prova do enriquecimento ilícito e ou dano ao erário. Eu vou ler novamente. Inexiste comprovação de dolo ou culpa nas condutas dos recorrentes, tampouco prova do enriquecimento ilícito e ou dano ao erário. Mas, mesmo não reconhecendo a presença de dolo ou culpa, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás reclassificou a tipificação para condenar os réus na prática das infrações descritas no artigo 10º. E, ao fazer isso, excelências, violou o artigo 492 do Código de Processo Civil, além de divergir frontalmente da doutrina, da jurisprudência dos tribunais e também do entendimento deste Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Há uma decisão que, coincidentemente, é da lavra do ministro relator aqui, o excelentíssimo doutor Napoleão, que foi acolhido por unanimidade e que também teve a participação dos ilustres ministros Benedito Gonçalves e Sérgio Fuquina, é o recurso especial 1.147.564 de Minas Gerais, que eu vou pedir vênia aqui para ler trecho da ementa, que dizia: o enquadramento pelo juízo singular do ato de improbidade em dispositivo diverso do apontado na inicial, além de cercear o acusado o direito de defesa, caracteriza violação ao princípio da congruência. Dá-se provimento ao recurso especial para acolher a preliminar de nulidade por tratar-se de decisão extra petita, tornando-se sem efeito o acórdão recorrido e determinando-se o retorno dos autos à instância de origem para que proceda novo julgamento, observando os limites delineados pela inicial acusatória. E, excelências, para não dizer que o caso é idêntico, eu ouso dizer que o do presente caso é mais grave ainda do que aquele que foi julgado e que eu acabei de ler. Porque, naquele caso, a reclassificação se deu na sentença. Então, ainda que de forma manca, de forma limitada, as partes puderam, no recurso de apelação, se manifestar a respeito dessa reclassificação, né? Então, houve ali o cerceamento de defesa na reclassificação na sentença, mas no recurso de apelação ainda podia se discutir alguma coisa de mérito. E naquele caso, o tribunal manteve a sentença, então ocorreu a chamada dupla conformidade de julgamentos, e mesmo assim, esse egrégio tribunal visualizou a ofensa ao princípio da congruência. Então, data máxima vênia, com muito mais razão neste caso, em que não ocorreu a dupla conformidade. Essa reclassificação já se deu no tribunal, onde já não cabia nenhum argumento de mérito, né? Então, os réus ficaram completamente tolhidos de defesa. O tribunal acabou fundamentando a decisão deles no brocardo jurídico da mihi factum dabit ius. Dai-me os fatos e eu te dou o direito. E não se nega que realmente é possível fazer a alteração dos fundamentos jurídicos, contudo, em especial nos casos de improbidade administrativa, em que se visualiza aí o interesse público, mas nesses casos em que há alteração dos fundamentos jurídicos, é necessário se verificar se os fatos relatados na inicial se amoldam aos dispositivos legais a que se quer utilizar. E também se foi facultado ao réu, ao demandado, nesse ponto, né, o direito de se defender. E como eu disse, excelência, os réus, tanto na contestação quanto no recurso de apelação, eles empreenderam todos os seus esforços no sentido de se defender da tipificação contida no artigo 9º da Lei de Improbidade Administrativa, de que a Evolu não era uma empresa de fachada, de que não houve dolo, de que não houve enriquecimento ilícito. E aí, de repente, a surpresa de o tribunal, mesmo reconhecendo tudo isso, de que não houve dolo, de que não houve enriquecimento, reclassificar para o artigo 10 e manter a condenação, né? É de conhecimento de todos a gravidade das sanções da lei de improbidade, né? É um direito sancionador que nós estamos aqui tratando, e nem poderia ser diferente. O ato ímprobo é um ato muito grave que merece sanções severas, e mais severo, mais grave do que o ato ímprobo ou do que as sanções
é você condenar uma pessoa sem dar a ela o direito de se defender. E os réus não puderam se defender, neste caso, das acusações que acabaram sendo condenados. Então, excelências, nós fizemos os embargos de declaração do acórdão, mas também não foram acolhidos, o que também viola o artigo 1022 do Código de Processo Civil, e eu gostaria de ler trechos do inteiro teor do acórdão paradigma, citado no nosso recurso especial, porque realmente se enquadra perfeitamente no caso apresentado aqui. Diz, no caso, aspas, né? No caso, o julgador monocrático enquadrou o recorrente Agenor no inciso 10 da Lei de Improbidade, enquanto o Ministério Público, na inicial acusatória, pediu a condenação da recorrente com base no inciso 9º, exatamente o mesmo caso aqui nós estamos analisando hoje. Desta forma, constata-se que o dispositivo legal aplicado na condenação descreve uma conduta totalmente diversa da contida no artigo apontado na inicial, razão pela qual resta comprometida a defesa do recorrente, que durante toda a marcha processual lastreou seus fundamentos com base nas imputações do artigo 9º da Lei de Improbidade, não podendo ser, ao final, surpreendido e condenado pelo nobre órgão julgador com fundamento em dispositivo diverso do qual se defendera. Até porque, excelências, os requisitos caracterizadores dos tipos 9º e 10º são diferentes. Então, os réus se defenderam da tipificação do artigo 9º e, ao final, foram condenados com base na tipificação do artigo 10º. E aí, os réus, eles não se defendem apenas dos fatos, eles também se defendem da tipificação que lhe foi imposta. E aí, agindo dessa forma, a ofensa ao artigo 460 do Código de Processo Civil, o antigo artigo 460, atual 492, e no caso do acórdão da relatoria do ministro Napoleão, que eu estou usando aqui como paradigma, ao final foi reconhecida a nulidade do acórdão por tratar-se de decisão extra-petita, e é justamente o que eu venho aqui hoje pedir a vossas excelências, né? Eu já estou caminhando para o fim, quero deixar consignado que me sinto lisonjeada por estar aqui nesta corte cidadã, fazendo esta sustentação oral, em busca de justiça, né? O nobre ministro Napoleão estava citando o professor Paulo, dizendo sobre justiça, e realmente aqui hoje o que eu venho pedir é justiça. A empresa Evolu, ela prestou os serviços de forma satisfatória. Ao final, o que aconteceu foi que, eu disse inicialmente, o Ministério Público agiu bem quando ajuizou a ação de anulação do contrato, porque houve uma ilegalidade. Só que o que aconteceu depois? Foi feito um cálculo do quanto o município gastou no ano de 2008, quando se tinha apenas 60 funcionários, e do quanto se gastou em 2009. De forma simplória, viu-se que elevou-se o gasto do município, e por óbvio isso aconteceu, porque também melhorou-se a qualidade, ampliou-se os serviços prestados, por exemplo, coleta de lixo hospitalar. Não tinha-se esse serviço de forma especializada e passou a ter, mais do que dobrou a quantidade de funcionários, então, por óbvio, o valor iria aumentar também. E de uma forma muito simplória, o Ministério Público alegou que houve um prejuízo ao município porque aumentou-se extraordinariamente o gasto de um ano para o outro, fazendo uma análise apenas de valores e não considerando também o aumento da qualidade do serviço. E aí, por isso, ajuizou essa ação de improbidade, sem demonstrar qual teria sido o ato ímprobo praticado, tanto pelo seu Valmir quanto pela empresa Evolu, que, como eu disse, participou apenas da fase externa da licitação. E aí, por isso que eu vim aqui, as condenações são condenações muito pesadas, muito graves, que, se persistirem, vão prejudicar demasiadamente as partes, e por isso eu peço vênia para ler aqui o finalzinho do acórdão paradigma, que diz, que é exatamente o que eu peço a vossas excelências: reconhecer a nulidade do acórdão recorrido por tratar-se de decisão extra-petita, tornando-a sem efeito e determinando o retorno dos autos ao tribunal de origem para que proceda novo julgamento nos limites delineados pela inicial acusatória. E também considerando o que o próprio tribunal já disse, que inexiste comprovação de dolo ou culpa nas condutas dos recorrentes,
tampouco prova do enriquecimento ilícito e ou dano ao erário. Por isso, estou bastante tranquila que, ao retornar os autos para o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, considerando que eles já constataram que não houve dolo ou culpa, não haverá outro julgamento, senão a improcedência dessa ação de improbidade. E eu, mais uma vez, agradeço a atenção de Vossas Excelências e peço para que deem o justo e necessário provimento ao recurso especial. Pois não, doutora. Com a palavra, o relator. Ministro Napoleão, o microfone está fechado. Ok? Presidente, eu ouvi atentamente a citação oral que acabou de fazer a doutora Ellen Caroline Rodrigues Alves. Muito objetiva, muito certeira e extremamente pertinente e segura. Presidente,